O Desaparecimento do Universo, capítulo 2, continuação, parte 2. Artem. Pensamos em visitá-lo esta noite porque sabíamos que Karen estaria fora, com algumas amigas. Você tomou a decisão certa de não contar a ela sobre nós por enquanto. Ela tem seus próprios interesses no momento. Deixe-a aprender o que precisa agora. Existem professores que vão tentar lhe dizer que a vida não é uma sala de aulas e que você não está aqui para aprender lições, mas simplesmente para experimentar a verdade que já está dentro de você. Eles estão enganados. Sua vida é muito como uma sala de aula. E, se não aprender suas lições, não vai experimentar a verdade que está dentro de você. Não existe nada errado em sentir e experimentar os momentos da sua vida. Na verdade, em sua condição atual, seria muito difícil para você não fazê-lo. Mas existe uma maneira melhor de ver. Puxa, você está pensando um bocado durante a última semana. Está pronto para continuar? E o Gary? Em primeiro lugar, gostaria de saber mais sobre vocês. Como, por exemplo, o que vocês são exatamente? Como se materializam aqui? Por que vieram até mim? Por que não aparecem para algum cara com uma chama em seu ventre que queira ser um profeta? Minhas principais ambições são me mudar para o Havaí, comungar com a natureza e beber cerveja, não necessariamente nessa ordem. Artem, nós sabemos, em primeiro lugar, nós dois somos mestres ascensionados, não somos anjos. Anjos nunca nasceram em corpos. Como você, cada um de nós nasceu milhares de vezes, ou pelo menos assim pareceu. Agora não temos mais necessidade de nascer. Em segundo lugar, nossos corpos simbolizam nossas últimas identidades terrenas. Não vamos lhe dizer quando elas aconteceram, porque elas estão em seu futuro e não queremos entrar em um padrão de lhe dar informações sobre o que aparentemente ainda está por vir. Gary, vocês não querem interromper o contínuo espaço-tempo, hein? E o Artem, nós não poderíamos estar menos preocupados com o contínuo espaço-tempo. Simplesmente não queremos tirar de você suas oportunidades de aprender suas lições pessoalmente e acelerar sua volta a Deus. A maioria dos mestres ascensionados usa sua última identidade terrena com o propósito de ensinar, mantendo em mente que o termo última é um conceito ilusório e linear. Algumas aparições afirmam ser mestres ascensionados, quando isso é apenas um pensamento desejoso da parte da mente que está projetando a aparição. Esse tipo de aparição é mais como ver um fantasma ou uma alma penada. Uma descrição ainda melhor seria uma alma aparentemente separada. Mas um verdadeiro mestre ascensionado sabe que ele ou ela nunca pode de fato ser separado de Deus ou de qualquer outra pessoa. Gary, vocês disseram que estiveram com J há 2000 anos. Só estavam me cutucando, ou podem me dizer quem eram? Vou voltar só um pouquinho nesse aqui para fazer um comentário. Eu vou fazer alguns comentários. Eu participei de um grupo espiritualista aqui em Curitiba algum tempo atrás, talvez uns 10 anos atrás. E uma pessoa, ela dizia que recebia os mestres ascensionados, recebia avatares importantes, tá? Saint Germain e vários outros. E eu sabia que era mentira, mas o que deixava ela, vamos dizer, desgostosa comigo. Por quê? Porque ela dividia, ela separava. Uma vez, como ela sabia que eu já sabia que era mentira, que ela recebia aqueles seres, ela me usou como exemplo. Ela pegou uma almofada e disse que aquela almofada era com aquelas flores, era aquele grupo, e que tinha uma pessoa que estava destoando da almofada. Claro que era eu. E naquele dia eu tinha um colarzinho com um coração, eu acho que era uma ágata, não me lembro qual que era, rosa, não lembro. E ele quebrou, ele trincou, e dali eu sabia que eu não fazia mais parte daquele grupo, que eles tinham completamente me tirado daquele grupo. E foi incrível, porque o grupo acabou se separando. E naquele dia eu falei que o que ela estava falando não tinha nada a ver de unidade, não era aquele ser que ela dizia que estava recebendo. E daí no final ela disse, não era mesmo, não sei o que, ficou um climão. Só sei que a gente tem que cuidar. O que ele falou aqui agora é muito importante. A gente pode estar com muitos falsos profetas, muita gente dizendo por aí que está recebendo o mestre, está recebendo alma penada. Cuidado. Vamos continuar. Vocês disseram que estiveram com J há 2000 anos. Só estavam me cutucando ou podem me dizer quem eram? O Artem. Naquela época, nós dois éramos o que vocês agora chamariam de santos.
Você presume que todos os santos são mestres ascensionados, mas isso não é verdade. Apenas porque uma igreja chama alguém de santo, isso não o torna igual a Jota em suas realizações. Sempre pensei que foi muito generoso da parte da igreja me transformar em santo, considerando-se que nunca pertencia à sua religião. Nós éramos judeus, assim como Jota. Se você perguntasse a qualquer um de nós, discípulos, sobre o cristianismo, nós teríamos dito: o que é isso? Sim, alguns de nós iniciamos mesmo seitas judaicas baseadas no mestre, mas certamente não uma religião separada. Foram necessárias centenas de anos para que a maior parte do cristianismo fosse construída. E isso não teve nada a ver conosco. Ele ainda está sendo construído. Quantos de seus cristãos americanos atuais percebem que algumas das suas ideias mais sagradas, como êxtase, nem mesmo tinham nome até o século XIX? Tais ideias são cíclicas. Alguns dos primeiros cristãos, e muitos desde então, pensaram que Jota voltaria como um corpo glorificado muito em breve. Mas como vai ver, Jota ensina você agora como o Espírito Santo o faz através da sua mente. Puxar. Em relação a como nós nos materializamos, você na verdade não seria capaz de compreender ainda. Mas vamos lhe dizer que a mente projeta imagens corporais. Você pensa que corpos fazem outros corpos e que os cérebros pensam, mas nada além da mente pode pensar. O cérebro é apenas uma parte do corpo. É a mente que projeta para cada corpo, incluindo o seu. Não estou falando sobre aquela minúscula mente com a qual você se identifica. Estou me referindo à mente completa que está além do tempo e do espaço e da forma. Essa é a mente com a qual Buda entrou em contato, embora as pessoas não percebam que ela ainda está a um passo importante da distância da união com Deus. Essa mente fez todo o universo, cada corpo e cada forma que parece estar nele. A questão é, por quê? Vamos chegar à razão, que no seu caso é inconsciente, pela qual seu corpo foi feito. Mas nosso estado de consciência nos coloca em uma posição onde podemos deliberadamente fazer estes corpos, com o único propósito de trazer a mensagem do Espírito Santo a você, de uma maneira que possa aceitar e compreender. Por nós mesmos, sabemos que não temos outra identidade além da do Espírito Santo, então somos manifestações dele, nossas palavras são as dele. Quando J apareceu a nós em carne e osso depois da crucificação, ele simplesmente fez outro corpo para se comunicar conosco. Sua mente podia fazer seu corpo aparecer ou desaparecer como aconteceu no sepulcro. Nós não poderíamos mesmo entender isso naquela época. Assim, cometemos o grave erro de dar um significado muito grande ao corpo de J, que na verdade não era nada, em vez de dar esse significado à mente, que é o importante. Entretanto, você não deveria julgar alguns de nós por termos excesso de zelo. Como você se sentiria se alguém que soubesse, sem sombra de dúvida, que estava mortinho da Silva, fizesse uma visita rápida para bater papo com você? E até deixasse que você o tocasse para saber que ele era legítimo. Quadradinho, quadradinho. Como você se sentiria se alguém que estivesse mortinho da Silva fizesse uma visita rápida para bater papo com você? E o Gary, não sei se eu me borraria todo ou se ficaria cego. Puxa, nossa relação foi parecida e talvez nossa linguagem, até a nossa linguagem. Deixe-me perguntar, você se lembra do padre Raymond do Cursilho? E o Gary, claro. A Porchat, você se lembra do que ele lhe contou sobre um contemporâneo de Sigmund Freud chamado Grodeck? Nota. Embora não fosse católico, concordei em ir com um amigo que eu deixaria de processar uma experiência espiritual de 3 dias chamada Cursilho, que aconteceu em uma igreja católica em Massachusetts. O evento enfatizou o riso, a música, o amor e o perdão, e se tornou uma grande surpresa para mim, porque eu não sabia que existiam católicos felizes. Durante o fim de semana, conheci um padre que também era psicólogo, chamado Padre Raymond, que havia feito uma pesquisa sobre alguém chamado Grodeck. A pesquisa o tinha impressionado bastante e ele me contou um pouco sobre ela. Continuaremos sobre isso no próximo capítulo, no mesmo capítulo.